Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao canal. Esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo bem tranquilo aqui. Vai ser um vídeo de marcações, de análise. Como é que eu faço aqui para estar analisando o mercado, fazendo marcações. Então vai ser um vídeo bem tranquilo. Um vídeo onde a gente vai estar vendo aqui o que a gente pode estar observando. O mercado está fechado. Estou numa madrugada aqui. Então, o mercado está fechado, então é um vídeo de uma preparação para um dia seguinte de operação. Então a gente vai estar vendo aqui o que a gente pode estar olhando aí, marcando, para estar esclarecendo melhor aí o gráfico aí para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode ver aqui. Então estou no índice aqui, então se a gente for ver aqui, a gente começa olhando o movimento do mercado. Ele teve um grande movimento aqui nessa parte. Então, se ele tivesse aqui, vamos dizer, nesse dia, aqui assim, a gente já poderia fazer uma marcação. Colocar numa cor aqui azul. E vocês coloquem numa cor da sua preferência. A gente poderia olhar esse movimento. Poderia traçar uma régua aqui. Olhar os 50%. Poderia marcar aqui, ó, esse 50%. Uma região de conflito, uma região de interesse ali. Então vou marcar aqui, colocar como uma região de interesse ali dos 60 minutos. Então ali seria uma região, mas que a gente poderia estar olhando aqui. Poderia estar dando uma olhada no volume, que também teve volume bastante grande aqui. Se a gente for olhar, ó, teve bastante volume aqui, aqui. Teve volume aqui também. Então a gente poderia marcar aqui como uma região de defesa. Vamos dar uma olhadinha aqui. O volume foi nesse candle aqui. Poderia marcar aqui. Fazer uma marcaçãozinha aqui. Deixar ele assim. Aqui também, se a gente fosse olhar, o que mais a gente poderia marcar? A gente poderia estar marcando regiões de suporte e resistência. Como é que eu marco região de suporte e resistência? Eu gosto de botar ali nos 10 minutos. Para mim fica mais assertivo as regiões. Então onde eu marcaria aqui? Aqui eu estaria marcando esse topo dessa região aqui. Dá uma apagada aqui. Aqui eu estaria marcando essa região aqui. O fechamento extremo do 10 minutos ali. Então seria essa região. Ok? Marcaria esse candle aqui. Outra região aqui importante do 10 minutos. Vamos ver, poderia ser a mínima desse dia aqui. Tá marcando aqui no fechamento extremo de baixo ali, região de suporte. Eu marcaria aqui, nesse candle aqui, para ficar uma região de suporte e resistência ali mais próxima do preço. Aqui, se a gente for olhar, ele está em conflito aqui, nessa região. Então não é tão interessante a gente marcar uma região aqui no meio. Poderia até marcar essa daqui, ó, mas é uma região que ele está em conflito ali. Então ficar atento a operações longas dentro dessa região. Então, a gente poderia destacar aqui, marcando de outra forma. Pegando aqui esse suporte aqui, esse fechamento aqui de baixa do 10 minutos. Então a gente ficaria atento a essa região. O que mais que a gente poderia observar aqui? Poderia observar os 60 minutos, jogar para 60 minutos ali para dar uma olhada. Nos 60 minutos, se a gente for observar, o preço está trabalhando aqui, a gente já marcou algumas regiões aqui. A gente poderia marcar também aqui nos 60 minutos, esse fundo extremo ali, 60 minutos, que ele até já serviu de resistência aqui. Então a gente marcaria o fundo desse candle aqui. A gente marcaria o fundo desse candle aqui como resistência. Ou seja, quando o preço está subindo, ele vai buscar fundo. Quando o preço está caindo, ele vai buscar topo. Então, já que o preço está ali abaixo, a gente marcaria esse fundo extremo aqui de 60 minutos como resistência. Pode observar aqui que ele já respeitou esse fundo aqui. Interessante aqui também a gente marcar, nos 60 minutos a gente vê aqui que ele tem um gap. E esse gap ele não foi fechado.
Então é interessante a gente marcar aqui também os 50% desse gap. A gente pega aqui o fechamento, a abertura aqui desse dia, que ele foi um candle de baixa. Então a gente pega a abertura dele, desse dia, traça aqui uma régua na abertura e lá no fechamento do dia anterior, que foi esse gap aqui que ele não fechou. Observe que o preço não veio buscar essa região de 50% aqui ainda. Então é uma região interessante ali para estar fazendo uma operação curta. Ou quem sabe também, dependendo do cenário ali, do momento, tem uma operação longa. Então para ficar mais correto aqui, aos números, vamos observar aqui. Então a abertura desse candle ele está no 700 e o fechamento desse outro está no 870. Então a gente pega a régua aqui e marca 870, que é o fechamento do candle lá, e marca a região de 700, que é a abertura do outro. A gente aplica aqui, ele dá um número mais exato aqui, ele está dando 130,785. Então é uma região interessante também ali para a gente estar marcando. Vou marcar aqui a 885. 785. Vou marcar aqui. É uma região também interessante. Vamos colocar aqui, identificar que é dos 60 minutos. Também é uma região interessante. Vou apagar a régua aqui. O que mais que a gente pode estar observando? É interessante também, quando a gente for fazer essas marcações assim, estar observando o movimento do mercado ali, na análise técnica em si, sem análise de contexto ali. Então se a gente for observar aqui, o que o mercado está fazendo? Ele caiu aqui, subiu, caiu, subiu, caiu, está subindo aqui. Então ele está numa consolidação nesse momento aqui. E observe como ele está segurando bastante nesses pontos aqui, nesse ponto aqui. Então a gente vê que ele está segurando aqui. É interessante a gente também procurar uma região ali para estar marcando, já que o preço está segurando. Então vamos procurar aqui uma região para a gente estar marcando. Vamos observar. No caso dos 60 minutos, a gente pode marcar até sombras, dependendo do histórico passado. Vamos pegar essa sombra aqui, ó. A gente coloca nessa sombra aqui. E o que a gente vai exigir nos 60 minutos na marcação? Que ele tenha sombra na parte de cima, de suporte, que ele tenha sombra na resistência. Então, como a gente pode ver aqui, ele tem sombra no suporte, testando o suporte, e tem sombra testando a resistência. A gente pode olhar aqui, puxar mais para trás aqui para estar observando também. Vamos ativar aqui. Vamos puxar aqui mais para trás para estar observando essa região, até aqui mesmo, ó. Testou suporte ali. Ver se tem algum gatilho aqui para marcar também. Aqui a gente tem um gatilho aqui, ó, que a gente pode até tá marcando aqui para melhorar a nossa região ali. Ele está equilibrando ali, no caso desse gatilho, quando o mercado está em queda, se o gatilho for positivo, nesse caso aqui, a gente marca o fechamento. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando melhor sobre gatilhos, mas aqui seria um gatilho, então vou fechar aqui nos 125, vou pegar o fechamento dele, que é o 125, 115, então é uma região interessante também para a gente estar marcando. 115, fechou ali, é uma região dos 60. Então esse gatilho basicamente, se o mercado está em queda e ele equilibrou, como foi o caso aqui, vou aproximar mais aqui para vocês verem. Dá uma olhada aqui. Nesse caso aqui, ó, se a gente for olhar esse gatilho, o mercado estava em queda aqui nesse candle, e aqui ele deu o gatilho, que ele equilibrou o preço. Então, como ele está em queda, a gente pega o fechamento dele aqui, que ele está positivo. Se fosse em outro caso, deixa eu achar outro gatilho aqui. Nesse caso aqui, se fosse nesse caso aqui, que o mercado está subindo, se você for observar aí, esse candle aqui ele está subindo, ele equilibrou aqui, a gente marcaria fechamento, que é um candle vermelho aqui, ó. Então ele seria aqui, ó, nesse gatilho, ok? Então tá aí mais uma regiãozinha. Então, de análise ali para marcações, a gente poderia também traçar um LTA aqui,
Ele está em consolidação, mas um LTA serviria. Então, se a gente fosse marcar um LTA, a gente pegaria esse fundo extremo aqui, traçaria até ele acertar o preço aqui. Ele acertou aqui, nesse aqui, ó. Traria mais para cá, que nesse aqui ele triscou mais. Então ali teria um LTA também. Então ficaria interessante também essa LTA. E de marcação, de análise técnica seria isso aqui, essas marcações para o dia seguinte. Então isso é um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais espontâneo para vocês observarem como é que vai se marcando regiões. Essas regiões, junto de uma análise de contexto ali, o preço obedece bastante. Então esse foi o vídeo aí.